Bom, vou fazer o vídeo agora da quarta semana. E o nosso tema da semana é complexidade demográfica e governança da espécie. Então, o que acontece aí? Ao longo dos meus estudos, eu fui percebendo que hoje em dia a maior parte dos pensamentos que existem sobre a chegada da internet, de maneira geral, na realidade, né, eles são feitos muito na base do... Existe uma espécie assim de culto aos gurus. E esse culto aos gurus, ele é muito baseado na capacidade que determinadas pessoas têm de inserção na mídia. Então o que acontece? Você tem uma inserção na mídia e você então passa a ser uma pessoa reconhecida, que eu chamo de reconhecimento analógico. Você passa a ser reconhecida não pela lógica que você apresenta, mas você passa a ser reconhecida pela sua capacidade, pelo seu status dentro do ambiente atual analógico. Então as pessoas começam a ter voz e começam a definir uma série de coisas, mas a lógica não é apresentada. Não se justifica as argumentações. Não se apresenta uma lógica. E todo o conhecimento, então, todas as análises e os estudos passam a ser baseados não mais na comparação de lógicas, de argumentos, mas fulano disse, se fulano disse, então ele está sabendo. Então, a partir do momento que ele está sabendo, então você vai acreditar. Isso muito na área de negócios, né? Esses gurus que vêm, fazem palestra e tal, então os caras falam uma opção de coisa, mas eles não apresentam a memória de cálculo. Qual é a memória de cálculo? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tá, mas como é que você chegou a essas conclusões? Qual é a lógica? Que dados que você me apresenta, né, para você poder afirmar o que você está falando? Então ele se baseia tudo na imagem dele. Ele está dizendo porque é ele que está dizendo. E aí então as coisas vão por aí. Então desde o primeiro momento eu resolvi investir na lógica e na força dos argumentos. Então, quando a gente começa a falar de revolução cognitiva, por isso que eu resolvi adotar a Escola Canadense de Comunicação, porque a Escola Canadense de Comunicação é uma escola que tem como diferencial em relação às outras escolas um estudo das revoluções cognitivas, né? Eles vão estudar a chegada do alfabeto grego na Grécia e a influência disso nas mudanças que aconteceram na Grécia. Vão analisar a chegada do papel impresso com Gutenberg, depois vão analisar a chegada do rádio e da televisão, e depois o Pierre Levy, que também é dessa escola canadense, vai analisar ele vai analisar a influência da internet na sociedade. Eu até chamava essa escola de Escola de Toronto. Aí um dia eu mandei meu texto, que o Pierre Levy lê razoavelmente bem em português. E ele falou, por que você está chamando de Escola de Toronto e não Escola de Canadense? Já que você está me incluindo. E aí eu passei a chamar isso de Escola Canadense. Então essa Escola Canadense de pensamento, ela vai introduzir, né, um debate, e a partir daí você começa a ter uma lógica, dizendo que existem momentos na história que há revoluções cognitivas que mudam fortemente a sociedade. E a partir daí você começa a ter um chão. Então, se vocês começarem a dizer, não, eu estou aí considerando que a lógica do Nepomuceno é uma lógica que faz sentido, então você não está, na verdade, falando da lógica do Nepomuceno. Eu sou um representante aqui no Brasil dos pensamentos da escola canadense, né? Que vai dizer que a mídia tem um poder de mudança na sociedade, e aí eles vão fazer toda uma discussão sobre tecnologia, que é muito próxima à discussão que eu faço, né? Que a tecnologia, ela tem um poder de influência, de mudanças, acima do que as pessoas normalmente acreditam.
Foi o que a gente viu na semana passada em relação à tecnoespécie. Se você pegar aquele livro de cybercultura do Pierre Levy, o tempo todo ele fala sobre impactos de tecnologia, diferente do que a maior parte, ele não chama nem de impacto, ele não gosta dessa palavra impacto, né? Da influência da tecnologia. Bom, então a gente vai trabalhar com dois conceitos para a gente poder evoluir na nossa discussão. O primeiro conceito é complexidade demográfica. Por que eu não chamo crescimento demográfico? Porque o crescimento demográfico gera uma complexidade. É como se tivesse uma taxa de complexidade no mundo. Quanto mais gente tiver no mundo, mais complexo ele vai ser. Tem um livrinho do Clay Shirky, que se eu não me engano, que é um pesquisador americano, que ele fala sobre essa questão da complexidade. Eu não sei se é aquele Cultura da Participação ou um outro que tem agora vem todo mundo por aí, Here Comes Everybody, acho que é uma coisa assim, eu não lembro o nome. Ele mostra que quando você aumenta a população, você não só aumenta em quantidade, mas também em qualidade, porque você aumenta a diversidade das pessoas. Então você começa a ter problemas produtivos mais sofisticados. E a partir daí a gente começa a dizer que a gente tem uma complexidade demográfica. A complexidade demográfica gera uma maior complexidade produtiva. Isso é uma coisa básica, que quem vai falar isso na primeira vez é 1800, é o nosso amigo que fala sobre isso. Eu agora, depois das férias, estou com dificuldade de lembrar os nomes. O Malthus. O Malthus vai falar isso. Thomas Malthus. Então o que ele vai falar? Ele vai falar que quanto mais você tiver gente no planeta, mais você vai ter um problema de crise, né? Então você vai aumentar aritmeticamente a produção e você geometricamente você vai aumentar a demanda. Então você vai ter crises. E aí o pessoal, quando a gente fala isso, porque o Malthus depois ele cria ele propõe uma metodologia para resolver esse problema, que deixando os pobres à deriva. E aí ele foi totalmente crucificado. Mas a parte que ele fala, a fórmula inicial dele, ela estava certíssima, eficaz. Agora o problema depois é a metodologia, então tem que separar. Então, o que acontece aí? Então a gente tem um problema de complexidade demográfica. Então quando eu comecei a estudar esses assuntos todos aí, sobre revolução cognitiva, um dado que é impressionante, que pouca gente trabalha para entender as mudanças que a gente está passando, é quando você pega lá você vai no Wikipedia, coloca lá crescimento populacional, você vai pegar os gráficos que você tem ali, né, bota para ver as imagens, você vai ver uma imagem que aparece um salto, né, de 1 para 7 bilhões de pessoas de 1800 para cá. Então a gente cresceu 6 vezes, né? Na verdade 7, mas a gente já tinha 1 nos últimos 200 anos. E o Brasil, esse salto vai acontecer a partir da República, que também foi de 1 para 7, a partir de 1900. A gente começa então a dar um salto de 30 para 200. E as cidades também vão ter esse salto. O Rio de Janeiro, por exemplo, vai saltar de 800 e poucos em 1900, quando nasceu meu avô, para 6 milhões, como a gente tem hoje. Então, isso tudo vai significar o quê? A gente aumenta a complexidade. Então, todo o resto que tem, era de aquários, as pessoas querem participar, que as pessoas querem colaborar, que as pessoas... chegou um momento que as pessoas não aguentam mais isso e aquilo, né? Você tem que pegar dados concretos. Então existe uma pressão muito forte na sociedade com a chegada para a gente gerenciar uma sociedade de 7 bilhões de pessoas. E essa nossa sociedade hoje, se a gente vai se caracterizar essa sociedade, é a sociedade de 7 bilhões de pessoas. Porque não existe mais nada mais determinante numa espécie, seja ela qual for, que o tamanho da espécie. Uma coisa é uma matilha de lobos com 10 lobos, outra coisa é uma matilha de lobo com 50, né? Então, e as matilhas e os bandos,
e os tamanhos das espécies, elas têm um limite, né, de tamanho. E a partir daí você começa então a trabalhar esses limites. Então, o ser humano, ele aparentemente não tem esse limite. As outras espécies têm limites porque o modelo que elas têm de governança, que é baseado no tripé produção e comunicação, é fixa. Então você não vai ver uma matilha de lobos do tamanho de uma matilha de zebra, de uma manada de zebra. Você não vai ver, porque o número de lobos possível para você administrar é diferente do número de zebras. Os lobos comem outros animais, as zebras comem grama, então, e a maneira que os lobos se organizam tem a ver com o tamanho da espécie. Então a gente vai começando a ver que existe uma relação entre o ambiente de comunicação, o modelo de governança de cada espécie animal e a maneira que se organiza para produzir. E a maneira de produzir tem a ver com a comunicação, o limite de comunicação que você tem, né? Então a partir daí o que é que você vai ter? Você vai ter um modelo de mudança na sociedade. A governança da sociedade, dos animais, ela é fixa. E no nosso caso ela não é fixa. Porque nós temos, como a gente viu na semana passada, nós somos uma tecnoespécie. Então, no momento que a gente aumenta a complexidade demográfica, a gente cria uma demanda por ter uma nova governança. Porque o modelo de governança que se tinha criado antes, ele começa a esbarrar nos limites da governança, porque você precisa de um outro modelo, porque você aumentou profundamente o tamanho da espécie. Então a sociedade que a gente tem hoje, por exemplo, ela foi criada em 1800. O conceito da república e o capitalismo foi criado em 1800. E hoje nós estamos com o mesmo modelo praticamente. As organizações funcionam mais ou menos iguais em termos de hierarquia, etc. Obviamente que mudaram muito, mas a estrutura básica de governança continua igual. É uma estrutura hierárquica baseada num centro que vai determinando a maior parte das decisões com pouca capacidade de absorção de sugestões das pontas, principalmente de fora da sociedade. Então a nossa governança tem essa limitação. E isso fez com que a gente tivesse um problema de governança. A gente vive uma crise de governança agora. E essa crise de governança, ela vai se refletir em todas as organizações. E a partir daí a gente tem um outro modelo, um problema que a gente tem que resolver. Então, quando a gente começa a discutir a internet, na verdade a gente tem que entender que a internet está entrando como uma ferramenta que vem tentar, como fez o papel impresso, permitir que a gente crie uma nova governança. Uma governança mais sofisticada. E mais sofisticada porque é mais descentralizada do que a anterior. Você vai ter que dar necessariamente mais poder para a sociedade do que ela tinha antes. Porque é o que eu digo, a gente viu, o século XXI é o século do restaurante aquilo. Muita gente, o que você vai ter que fazer, obrigado a fazer? Você é obrigado a abrir. Quando você tem muita gente, você é obrigado a deixar as pessoas se servirem, né? E a partir do momento que você deixa as pessoas se servirem, você melhora, né? Você consegue resolver o problema de uma forma melhor. Cada um serve do jeito que quiser, come o que quiser, e você sai do padrão. E no momento que você sai do padrão e você deixa cada um comer o que quiser, você resolve um problema, que é um problema sério de complexidade. Porque a partir do momento que você não consegue saber como você vai fazer e como você vai servir essas pessoas, você tem um problemão aí. Então você vai criar um novo modelo. Só um minutinho que eu vou tirar uma foto aqui. Bom, então, a gente começa a ter uma crise de governança, porque a governança que a gente tem, as decisões vão ficando cada vez mais centralizadas, e quanto mais centralizada as decisões vão ficando, mais a gente começa a ter um problema de qualidade de decisão.
Então, na verdade, o que a gente está vivendo hoje é uma crise de baixa qualidade de decisão. E as decisões que estão sendo tomadas, elas estão sendo tomadas a partir dos interesses cada vez maiores, isso foi todo ao longo do século XX, principalmente com o reforço da mídia de massa, com o aumento, quer dizer, uma baixa qualidade de decisão e o aumento radical dos interesses das corporações sobre a sociedade. Porque a sociedade passou a ser impotente diante das organizações. Então, a partir daí, a gente começa a ter uma crise de governança. A governança da espécie já estava em crise no século passado. Mas como a gente não tinha uma alternativa, a gente ficava procurando saídas para essa crise dentro da mesma governança. Não tinha outra alternativa. Com a chegada da internet, o que acontece? Você cria uma governança. Você começa a trabalhar numa nova governança. E aí eu estou chamando isso de governança 3.0. Por quê? Porque você tem a governança definida pelo ambiente de comunicação que você tem disponível. Então você tem a governança oral, depois você tem a governança escrita e agora você tem a governança digital. E digital aí não é o computador que começa em 1940. O digital é quando você introduz, chega à internet e permite a possibilidade das ferramentas e das plataformas de colaboração de massa. Por que a colaboração de massa é o que vai definir a nova governança? É porque com a colaboração de massa, você passa a ter uma capacidade maior de participação das pessoas nas decisões. Se você pegar o Mercado Livre, por exemplo, né, são milhares de desconhecidos comprando de milhares de desconhecidos, sendo regulado por um algoritmo na plataforma, em que milhares de pessoas decidem quais são os vendedores ali que merecem ser, que têm o mérito de vender, né? Então isso tudo vai criar um modelo novo para você poder estruturar essa nova governança. Então, a gente não vai entender o que está acontecendo e não vai fazer projetos estratégicos relevantes em qualquer área se a gente não entender que esse processo ele é emergente. Muita gente vai falar assim, não, mas espera aí, mas isso aí vai ter impacto semana que vem? Não, não vai ter impacto semana que vem. Mas já está tendo impacto, dependendo da área, por exemplo, na área da música, por exemplo, teve impacto muito forte, rápido. Aí você vai dizer, não, mas como é que eu vou usar esse trabalho? Você vai usar esse trabalho como? No momento em que você colocar dentro, primeiro, você começar a perceber essas mudanças culturais e começar a acompanhar essas mudanças culturais dentro dessa visão, desse ponto de vista macro, pensando sempre que esses projetos que estão vindo com colaboração de massa, usando os algoritmos, né, eles vêm para resolver uma crise da governança. E o que a gente vai ter como saída para as crises que nós temos hoje é a implantação dessa nova governança. Então, essa implantação dessa nova governança, que é uma nova cultura, um novo modelo cultural de gerenciar, de resolver problemas, é o que a gente vai ter que ter o desafio de implantar, né? Esse é um novo modelo que a gente vai ter que implantar. Essa é a dificuldade que a gente tem. Por quê? Porque a gente precisa construir uma sociedade mais sofisticada para a chegada de 7 bilhões de pessoas. Aí você vai dizer, mas por que não fez isso no século passado? Não fez porque não tinha tecnologia para isso. E aí as tecnologias cognitivas, elas surgem como uma saída, uma inovação para a gente começar a mudar a própria governança da espécie. Então a gente está hoje entrando no novo modelo de governança, e se você for ver esses projetos que usam plataformas digitais colaborativas, em que você tem as pontas com muito mais poder do que nós temos hoje. Ah, é a 8ª maravilha do mundo? Não, não é a 8ª maravilha do mundo. Ah, existem problemas nessas plataformas? Óbvio que existem problemas nessa plataforma. Ah, os algoritmos são perfeitos? Não, não são perfeitos porque são feitos por pessoas. E as pessoas que vão usar são pessoas também. Então as pessoas que vão usar querem fraudar, as pessoas que vão usar querem vandalizar, e as pessoas que querem implantar vão tentar conter esses vandalismos e essas fraudes.
E é um processo, como faz o Google diariamente contra as fraudes que pessoas que querem aparecer no topo da busca sem mérito. Então é aí que nós estamos falando e é aí que nós estamos entrando então na relação que existe entre complexidade demográfica e governança da espécie. Então a gente está introduzindo na sociedade hoje uma nova governança que é uma mudança radical na cultura de resolver problemas e que isso não está dentro do DNA das estratégias das empresas. As empresas não colocam isso na sua estratégia. E a partir daí elas começam a tomar decisões de médio e longo prazo sem incorporar essas mudanças. E aí a gente começa a ter problema. Porque elas vão ficando obsoletas e elas vão ficando com baixa competitividade diante de outras novas que começam a fazer esse tipo de projeto. E aí você vai vendo que as empresas que mais cresceram e que passaram a dominar o mercado são todas elas que trabalham com essa questão da nova governança. O Facebook, o YouTube, o Google, todos eles são baseados na nova governança. Empoderamento das pontas e um algoritmo gerenciando as relações dentro das plataformas. Bom, é isso que eu queria falar. É um primeiro papo. Acho importante vocês perguntarem, questionarem, comentarem no formulário para eu poder continuar desenvolvendo o conceito. E a gente então entrar na semana para discutir esses assuntos todos. Bom, é isso.